Vamos a Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Estamos desenvolvendo o livro de Apocalipse. O plano é desde o primeiro versículo até o último do livro. Me perguntaram hoje quanto tempo eu iria passar nessa exposição, eu não tenho a menor ideia. E não quero projetar. Minha oração é que vá passo a passo, e expondo o que acho ser importante e necessário para a igreja hoje, para os crentes, para nós vivermos, aprendermos deste livro, 2000 anos depois que foi escrito. Então, vamos nos concentrar aqui hoje nesta terceira carta de Cristo às igrejas. Ele escreveu 7 cartas, uma para cada igreja. Já vimos a carta que ele fez a Éfeso, a carta que fez a Esmirna, e hoje a carta que ele fez a Pérgamo. Cada uma ficava numa cidade cujo respectivo nome está no nome da igreja. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, diz assim: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprendê-la e a praticá-la. E toca corações que não têm Cristo ainda como Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então, aqui era uma cidade importante da Ásia, como já expliquei várias vezes, sobre a região, a atual Turquia, uma cidade muito idólatra, e se destacava por ter sido autorizada pelo imperador a ter um culto especial ao imperador da época, e também a um deus pagão chamado Esculápio, que era simbolizado por uma serpente, era chamado de Salvador, e exercia uma atração muito forte sobre os habitantes desta cidade. Jesus se identifica como uma parte daquela descrição que João fez dele, lá no capítulo 1, para cada igreja, o próprio Jesus aplica para si próprio uma parte daquela descrição, e uma dessa parte é que tem uma espada afiada de 2 gumes. É a repetição perfeita da expressão lá no versículo 16. Capítulo 1. Espada é uma arma de ataque. Obviamente ela serve para defender, mas ela é essencialmente uma arma de ataque, ela é mortífera, ainda mais sendo uma espada afiada e ainda mais sendo de 2 gumes. 2 lados bem amolados
penetrava com muita facilidade o corpo e matava com facilidade. Então, Jesus aqui chama a atenção para o imenso poder da sua palavra. Quando ele julga e condena, ele executa a sentença, seja ela qual for, com o simples falar. Os homens lutam desde os primórdios da civilização com os punhos, depois pedras, aí foi aperfeiçoando para facas, espadas, lanças, mais adiante revólveres, fuzis, metralhadoras, granadas, bombas, tanques de guerras, navios, aviões, foguetes, mísseis. Jesus Cristo não precisa de coisa nenhuma disto. Essas coisas são elementares demais para ele, como um brinquedo de criança. O poder dele, a arma dele é a sua palavra. Ele fere a quem ele quer, ele mata quem ele quer, ele destrói a quem ele quer, ele punha a quem ele quer, ele faz o que ele quer, com quem quer, na magnitude que ele quer, no momento em que quer, só com a palavra da sua boca. Curioso que nós vamos ver, se Deus permitir, quando chegarmos no capítulo 19 de Apocalipse, que Jesus virá destruir os incrédulos com seus arsenais, seus exércitos reunidos, e iniciar o seu milênio. Aí, lá em Apocalipse 19, descreve o armamento de Cristo. Uma bomba atômica do lado, uma bomba de hidrogênio do outro, na outra mão. Não, capítulo 19, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Está aí a arma dele. É isso. É exatamente a arma a que ele se referiu quando mandou João escrever a carta para Pérgamo. Mesma arma. E no versículo 21, do mesmo capítulo, os restantes foram mortos com a metralhadora que saía da mão de Jesus e tal, com as balas. Não. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Acabou. Então, os países se armam e fazem exércitos e constroem bombas de todo jeito. E Jesus só precisa da espada que ele tem na boca, para ferir quem ele quiser. Então, essa espada é um símbolo do poder destruidor de uma ordem dele. Agora, nós sabemos que a palavra de alguém é uma mera manifestação do seu pensamento. Então, a rigor, a origem do poder do Senhor Jesus Cristo, a origem mesmo é a vontade dele. O que ele quer, ele ordena com a palavra da sua boca. E o que ele ordena, acontece. Ele executa, ele faz. Esse é o Jesus Cristo da Bíblia. E aqui ele diz, uma vez se identificando desta forma, de uma maneira muito agressiva, podemos chamar assim, e compreendemos esta maneira forte com que ele se auto-identifica aqui, porque ele está se dirigindo a irmãos que moravam no lugar duas vezes, em poucas linhas, apontado como o lugar onde Satanás habita, o arqui-inimigo dele. Então, para este inimigo aí, o que eu tenho é a minha arma que destrói o que eu quiser. E eu estou
chateado com algumas coisas que estão acontecendo nesta minha igreja querida, mas que mora num lugar desgraçado, que é onde Satanás habita. Então, estou logo lembrando, estou aqui recordando que eu tenho uma espada que mata quem eu quero, destrói, elimina, e vocês cuidem de agir no sentido em que eu vou querer que vocês ajam. Eu vou já dizer o que é, não se preocupe não, mas eu estou logo dizendo quem é que está falando. Essa autoridade toda do Senhor Jesus Cristo é de empolgar. E ele diz então que conhece 3 coisas da parte dos irmãos lá de Pérgamo. Primeiro, o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Conheço bem onde é que vocês estão situados. Não sabemos exatamente o que significa, o motivo que levou Jesus a qualificar Pérgamo 2 vezes como lugar onde Satanás habita. Muitas sugestões. Havia lá um altar a Zeus, grande deus pagão, e alguns diziam que, não alguns diziam, vários falam que essa cidade ficava num lugar elevado, e que esse altar a Zeus aqui era de um tamanho muito grande, e dava para ver de muito longe, e tinha uma forma que lembrava um trono, de fato. Então, alguns acham, é por isso, que lembrava um trono, aquele negócio ali em cima, que era o altar dedicado a Zeus. É por isso. Outros diziam, não, é por causa da adoração a esse deus Esculápio, como eu já comentei, cujo símbolo era uma serpente. E há quem diga que no templo deste Esculápio havia muitas cobras no meio do templo, cobras não venenosas, mas que os adoradores se jogavam no chão esperando que uma cobra dessa passasse por cima, porque significava que o deus Esculápio estava abençoando aquele felizardo cujo corpo uma cobra passava por cima. Não valia ir lá e pegar na cobra, tinha que deitar e esperar que uma cobra passasse por cima. Esse era um sinal de grande bênção da parte de Esculápio. Obviamente, quando fala em serpente, para crentes, é imediata a associação. Satanás. Outros sugerem adoração aos imperadores romanos, como eu já comentei. Houve 3 imperadores especificamente, eu não vou encher vocês de detalhes, de nomes e tudo que não importa, porque temos a aplicar aqui, mas 3 imperadores romanos, que cada um em seu tempo autorizou especificamente, era uma honra a cidade ser autorizada a construir um templo onde seria especificamente adorado aquele imperador que era divino aos olhos do próprio. Outros diziam, não, é porque é a imoralidade grossa que tinha naquela cidade. Outros dizem, não, porque era uma cidade que havia perseguido muitos crentes. Ou seja, não se sabe o motivo exato, mas o que se pode afirmar é que havia uma soma de motivos, não um só, mas uma soma pela qual havia muita propriedade naquilo que Jesus disse, que era onde Satanás, era o trono de Satanás. Então, eu conheço esse local aí, sei a quem eu estou falando. Segundo, ele diz, conheço de vocês que vocês conservam o meu nome. E aqui estava, por si só, um ponto altamente positivo, claro, de uma igreja que conservava o nome do Senhor Jesus Cristo num lugar totalmente dominado pelo diabo. E a primeira coisa que vem à mente aqui, quando se fala em conservar o nome de Jesus, talvez seja a ideia de falar no nome de Jesus, se identificar verbalmente com Jesus, que gera muita coisa, especialmente
no momento de perseguição, e quando uma simples identificação, como eu tenho comentado aqui algumas vezes, levava uma pessoa a enfrentar uma fogueira. E então, quando a gente pensa em conservar o nome em termos de uma confissão pública, está correto, mas mais importante do que isso, sempre foi e sempre será, viver de uma maneira coerente com o nome de Cristo. Mais importante do que dizer que é dele. Por mais difícil que fosse dizer que era dele numa época em que isso geraria muito sofrimento. Mas viver como Cristo. Dar um testemunho digno de um crente em Jesus Cristo. Isso está incluído em conservar o nome. Especialmente hoje, em nosso meio atual, em que falar o nome de Jesus e dizer que é cristão, vamos convir que não quer dizer muita coisa, não. Porque muitos se chamam de cristãos e não tem nada de cristãos se nós formos aplicar o que é pela Bíblia ser um cristão. Então, infelizmente, é lamentável, mas é fato. Não precisa de coragem nenhuma sua chegar por aí nesse mundo aí onde nós vivemos e dizer: eu sou um cristão. Não quer dizer nada, não ofende ninguém, não coloca em perigo nenhum. Então, isso não quer dizer muita coisa. Claro que é bom você dizer que é um cristão, explicar o que é um cristão, não estou dizendo que é desprezível, mas não é medida de algo que tem muito valor, especialmente aos olhos dele, a ponto de ele dizer: eu conheço que vocês conservam o meu nome. Naquela época, era muito conservar o nome dele, só no aspecto de dizer: Jesus é o meu Salvador. Fogueira. Como já comentei aqui em mensagens passadas. Hoje, não é assim. Por enquanto, pelo menos, pode vir a ser. Não se admirem se vier a ser até com menos tempo do que a gente pensa, e que vai ser muito difícil, de novo, só dizer que é cristão. Pode chegar esse dia aqui, neste país. Por enquanto, eu diria que mais importante do que dizer que é cristão é viver como um cristão verdadeiro, não um cristão nominal, não um cristão que qualquer um aí diz que é por mera tradição religiosa, secular, coisa assim. Não, mas pelo que a Bíblia ensina que é um cristão. Então, viva como cristão, e você está fazendo o que, creio eu, seja o de mais importante nesse assunto de conservar o nome do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, no seu testemunho. Terceira coisa que ele diz que sabe e conhece: não negaste a minha fé. Eu sei disto. Inclusive nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Aí ele repete: onde Satanás habita. Nas 3 cartas até aqui, Jesus deu importância ao crente não negar a fé, perseverar. Na última carta, Esmirna, para Esmirna, você deve se lembrar, ele olhou para frente e disse: vai ter perseguição grande, lembram? Durante 10 dias e tal, já expliquei, ser fiel até a morte. Então ele olha para frente e diz: fidelidade a mim. Agora ele olha para trás, na carta a Pérgamo, uma experiência diferente, então ele olha para trás e comprova o que já havia acontecido. Para Esmirna, ele espera a fidelidade porque viria. Para Pérgamo, ele atesta, ele confirma que houve fidelidade no que já havia acontecido lá. Eles não negaram a fé, mesmo durante uma perseguição em que foi martirizado um homem entre eles, chamado Antipas. E é visível o orgulho, a satisfação, o prazer de Jesus ao chamar, você viu como ele chamou Antipas aqui? 2 coisas que ele chamou: minha testemunha e meu fiel. Você sabe qual é o nome em grego traduzido por testemunha? É mártir. O nome mártir que nós temos é uma transliteração deste nome. Então, algumas vezes, na Bíblia, geralmente
traduz mártir como testemunha, ou testemunho mesmo. Mas depois passaram a adotar, criaram o nome mártir, para significar uma testemunha que enfrentou sofrimento e morte. Então passou a ter um significado específico o nome mártir em português, mas traduzindo o mesmo nome em grego, mártir, que é para testemunha. Só que, às vezes, uma testemunha não envolvia, um testemunho de alguém não envolvia nenhum tipo de sofrimento. E, às vezes, envolvia, sim, sofrimento, tortura e até morte, que é o chamado mártir. Então, aqui, este homem aqui é chamado, minha testemunha, meu fiel. Algumas versões têm minha testemunha fiel, ou minha fiel testemunha. Mas nesta versão tem minha testemunha, meu fiel, duas qualificações. Fui olhar no original lá e tem o possessivo duas vezes, de fato. Minha testemunha, meu fiel. Então, essa tradução, tudo indica que é realmente mais fiel, é melhor. Ele qualifica Antipas duas vezes. Primeira, chamando-o de minha testemunha, meu mártir, como já expliquei. E segundo, meu fiel. Certamente, ao Jesus citar isto, ele estava deixando claro que a perseverança e a fidelidade de Antipas refletia, em boa medida, o da igreja toda. Porque ele diz, vocês não negaram a minha fé. Aí ele fala de maneira coletiva para a igreja inteira. Ser chamado pelo próprio Jesus Cristo de minha testemunha, meu fiel, olha o possessivo, minha testemunha, meu fiel, não é fiel à igreja, fiel a isso, fiel àquilo, que já é muito bom ser, mas meu fiel. Aí eu pergunto, você gostaria de ser chamado por Jesus Cristo de minha testemunha, meu mártir, meu fiel? Pois seja. Gostaria? Pois seja. É só ser como Antipas, tudo bem. Nem todos enfrentam o martírio, no sentido de morrer como Antipas enfrentou. Mas, como eu disse, não é obrigado. Para ser fiel a Cristo, não é obrigado você enfrentar a tortura, você enfrentar uma fogueira, enfrentar a morte, não. Basta que você confesse o nome dele e viva como crente, como um cristão verdadeiro. Isso é ser testemunho de Cristo, mesmo sem enfrentar uma perseguição violenta, ou que tire a liberdade do cidadão, ou coisa assim. Não, porque perseguição, todo crente fiel vai ter algum tipo de, se não tiver, tem alguma coisa que merece ser examinada melhor. Mas Paulo diz que todo que deseja ser fiel vai ser perseguido. A palavra de Deus diz isso. Então, há algum tipo de perseguição do mundo contra os que são crentes. Mas, muitas vezes, essa perseguição, como tem sido o caso até aqui, pelo menos na nossa história recente, de não perseguições físicas, violentas ou coisa assim, que é o que nós estamos falando mais aqui, agora no contexto. Mas, obviamente, Jesus não vai só valorizar a fidelidade de um crente, que foi o martírio, que foi a fogueira, que foi a morte, que foi até uma forca, ou foi até uma espada que lhe cortou a cabeça. Não, obviamente que não. Há uma exigência maior de Cristo, certamente, pelo menos até onde a gente pode ver, no sentido de uma coragem, de ousadia, de alguém que chega a enfrentar martírios desse tipo. Dizem que esse Antipas colocaram-no dentro de um touro de bronze, um touro, a forma de um touro, e era oco, e colocaram esse Antipas dentro e esquentaram o touro. E ele morreu queimado lentamente, sendo então ali assado, literalmente, dentro daquele touro. Então, são exigências que Cristo quis colocar sobre alguns de nossos irmãos. Se vai colocar sobre você, sobre mim, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não precisa entrar dentro de um touro fervente para poder ser chamado de fiel. Você pode ser fiel em plena paz, em termos religiosos, e deve ser.
Infelizmente, nem tudo era elogios para Pérgamo. Mas tenho contra ti algumas coisas. Essa é a parte triste. Se nós fôssemos receber uma carta do Senhor Jesus Cristo, a gente ia ficar procurando ligeiro esse mais, né? Mas é triste. Mas e das 7, 2 não receberam, né? Lembra que eu já disse? Das 7 cartas, 2, das 7 igrejas, 2 não receberam esse mas. Foi só elogios, coisa espetacular. Foi Esmirna e Filadélfia. Tenho contra ti algumas coisas. O que, Senhor Jesus, tu tens contra uma igreja tão boa dessa, que sustenta teu nome, até no meio de perseguição, bando de povo fiel, tu tens o que contra eles, Senhor? Onde é que eles te desagradaram? Tens aí o que sustentam, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse Balaão é um personagem misterioso do Velho Testamento, e eu tenho que ter cuidado em não me estender demais em falar da história dele e perder coisas valiosíssimas que nós temos ainda para frente. Balaão viveu na época de Moisés, mais ou menos 1400, 1500 a.C. Então, enquanto Moisés subia até a Terra Prometida, ali pelo Egito, subindo e depois subindo pelos países ou terras gentias, que ia encontrando Moabe, Edom, ia subindo e conquistando esses povos. Alguns não deixavam que eles passassem, eles tinham que arrodear, amalequitas, e foi toda a descrição desses 40 anos de subida até lá. E alguns povos ficaram com muito medo dos judeus, quando Deus interferia diretamente e providenciava alguma vitória miraculosa para os judeus. Então, o tal do Balaque, rei dos Moabitas, mandou alugar Balaão. Balaão era um vidente, ele era um profeta esquisitíssimo. Eu não quero chamar profeta, mesmo para não dar a entender de ser um profeta bíblico, que ele não era. Por outro lado, existem falsos profetas, que ele era. Na verdade, um vidente é um nome bom para ele, porque dá a ideia mesmo de que ele gostava de dinheiro. Ele gostava de profetizar o que fosse, desde que houvesse uma boa grana. Coisa rara, né? Gostar de dinheiro, pessoas que não têm Deus no coração, que se vendem. E esse cidadão aqui dava a entender que era fiel a Deus, que só queria falar o que Deus mandasse ele falar, porque Balaque, esse rei dos Moabitas, mandou chamar Balaão e dizer: olha, eu quero te pagar para tu profetizares o que é mal para Israel. E ele vai lá dizendo, a encomenda dele era essa: tem que profetizar o que é mal para esse povo aí. Assim eu não pago, não quero. E Balaão diz que ia, que não ia, e é uma história complicada. Resumindo, é que ele acabou indo. Levou o carão de uma jumenta, esse é o famoso, que levou um carão de uma jumenta, a jumenta dele. Eu não vou contar a história aqui, tem uma pregação só sobre Balaão, ou duas. E o fato é que ele foi disposto a dizer algo contra, a não ser que Deus não permitisse. De fato, é uma luta interna que deve ter havido muito grande, mas sempre deixando claro que ele externava uma coisa, mas Deus conhece os corações, sempre vendo que ali era um homem turvo. Resultado, ele tentou amaldiçoar para ganhar o dinheiro dele, e não conseguiu, porque Deus, na hora H, botava uma palavra de bênção para Israel. Isso aconteceu 3 vezes, Balaque se zangou com ele, se chateou com ele e tal. E a gente pensa que a história acabou aí. É que Balaão profetizou na marra, a favor de Israel, porque Deus colocou na boca dele e pronto. Mas depois nós vamos saber que Balaão descobriu uma estratégia para descobrir os israelitas. Era convencer as mulheres moabitas
a seduzirem os homens judeus. E não só na parte sexual, de impureza e imoralidade, mas especialmente na parte da idolatria. Então, ele arranjou uma outra forma de influenciar negativamente, de agradar Balaque, o inimigo, visando uma coisa, a destruição do povo. Então, a Bíblia fala muito mal de Balaão, por causa dessas, que Jesus chamou aqui de doutrina. Essa doutrina, na verdade, não é uma teologia, é uma estratégia de Balaão que ele criou. Está lá em Números e tal, está tudo isso lá, eu não vou ler. Mas a doutrina de Balaão significa paganismo, libertinagem, imoralidade, visando a destruição da santidade de um povo. E um povo, obviamente, chamado por Deus, protegido por Deus, sendo levado ao lugar que Deus tinha reservado para eles, a ideia era destruir tudo isso. Se não deu para destruir através de maldições, que fosse através de outro plano. Segunda coisa que Jesus fala que tem contra eles, é que ele tem entre vocês os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mesma coisa, já falamos nisso de Éfeso. Já comentamos isso. Eles eram odiados pelos de Éfeso. Não sabemos quem eles eram. Jesus odiava a obra deles, isso nós sabemos. Alguns acham que era a mesma coisa de Balaão, era a mesma doutrina de Balaão, o mesmo ensino de Balaão, compromisso com o mundo. E alguns acham, inclusive, que eles ensinavam que não tinha nenhum problema para o corpo, a prática de impureza e tudo isso estava acima da espiritualidade. Alguns gnósticos tinham essa ideia. Então, não se sabe exatamente o que os nicolaítas ensinavam. Se esses nicolaítas era o nome moderno da filosofia de Balaão. Só sabemos que era coisa muito ruim e muito perigosa. Então, a rigor, essas duas queixas de Cristo são uma só. Eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês toleram no meio de vocês homens que sustentam ensinos falsos e práticas muito perigosas para a própria subsistência da igreja. Esta era a queixa. Independente do que os nicolaítas ensinavam, isso, aquilo, outro, o que Balaão ensinou, a gente já sabia, que eu acabei de explicar, isso a gente sabe. Mas quando junta tudo, é isso aí, o ponto em comum é esse. Vocês estão suportando no meio de vocês pessoas altamente perigosas, porque eles estão plantando, disseminando a destruição da igreja através de idolatria, paganismo, compromisso com o mundo e desprezo, no sentido de que não vale nada pecar. Tudo bem, não tem problema nenhum pecar, o que interessa é fé em Cristo, o que interessa é o Espírito, o que interessa são as suas intenções, mas o que você faz mesmo aqui na terra, isso não tem problema nenhum. Isso destrói uma igreja. A palavra sustentar, no grego, significa ter a posse de alguma coisa, pegar, apoderar-se, não se desfazer. Então, não era apenas a questão de alguns homens lá que tinham alguma opinião meio esquisita sobre algumas coisas, uma nuance, uma sutileza de doutrina, uma coisa assim. Não. Eram homens absolutamente convictos do que era errado, ensinavam o que era errado, praticavam o que era errado, o que era imoral aos olhos do próprio Jesus Cristo. E o fato da igreja tolerar
Isto era absolutamente insuportável, intolerável para o Senhor Jesus Cristo. Agora, pregar isso, ensinar isso numa época de tolerância. Tudo que a gente olha hoje, todos os aspectos da sociedade hoje, inclusive entrando no próprio cristianismo, é a ideia de tolerar, ter paciência com os outros, ser largo com os outros. Então, parece uma mensagem altamente fora da realidade hoje. Vejam que curioso. Na hora de negar a Cristo, aqueles homens eram corajosos, homens, digo, os crentes, eram corajosos, fiéis, poderiam enfrentar a própria morte, resistiam e não negavam Jesus Cristo. Ele elogiou, né? Ou seja, quando era a segurança física que estava em perigo, eles eram destemidos e enfrentavam. Mas quando era a doutrina que estava em perigo, a pureza, a santidade, o ensino bíblico, a vida cristã, a prática do alto nível moral que o cristianismo exige, quando era uma questão disso, eles não tomavam atitude de se livrar dos hereges e dos imorais. Então eram homens e mulheres corajosos, que enfrentavam até a morte, se preciso for, mas não negavam Cristo. Mas na hora de suportar pessoas que negavam Cristo, sim, não somente de boca, mas na prática, fazendo tudo o contrário do que a Bíblia mandava, eles aceitavam. Não faziam nada. Esse é o ponto da nossa lição aqui. Então, nós vemos aqui, claramente duas estratégias de ataque do diabo. A primeira, perseguição física. Não funcionou. Apertou, chegou a matar Antipas. Mas ele permaneceu fiel. E os outros com ele, não funcionou para o diabo. Aliás, terminaram elogiados por Jesus. O segundo ataque do diabo foi mais sutil, roendo, minando as bases do ensino correto bíblico, do comportamento moral. Ele estava funcionando. Atacá-los de frente, perseguiram e jogaram na fogueira, não está dando certo. Mas vamos por outro lado. Balaão tentou um jeito, não conseguiu, foi pelo outro. Tudo bem, eu abençoei, porque Deus botou na minha língua e eu não tive maneira de resistir, tive que abençoar na marra. Mas depois eu ganhei um bom salário, com a ideia genial que eu tive de dizer para Balaque: manda as mulheres do teu reino aí, seduzirem os homens de Israel, tu vai ver uma coisa. Inclusive, a história é interessante que aconteceu isto e tiveram muito sucesso nesta sedução, repito, não só o aspecto sexual, mas o aspecto de idolatria. Deus se irou tremendamente, matou milhares, Deus matou milhares de judeus como castigo, e ele ia matar o povo inteiro, mas resolveu apenas punir desta forma e passou a ira de Deus e pronto. Mas o prejuízo que Balaão causou, porque a segunda estratégia dele funcionou. E o diabo aqui, ele tenta uma estratégia, não funciona, a gente leva à conclusão isso aí,
mas agora estava funcionando. A ponto de Jesus dizer, está ruim, está ruim. Opa! Peguei e toquei no ponto fraco do meu arqui-inimigo, o diabo dizendo, né? Peguei no ponto fraco. Agora eu consegui irritá-lo, é porque está funcionando. Estou prejudicando mesmo aquela igrejinha que ele gosta tanto. A igreja de Pérgamo estava caindo na armadilha. Uma igreja corajosa, gente. Uma igreja fiel. Corajosa, fiel. Caindo na armadilha, feito uns patos. Porque conservava no seu meio gente assim. Mas só isso. Tanta zanga de Jesus. Eu não gosto nem do nome zanga para Jesus. Tanta ira de Jesus Cristo. Porque, na realidade, os irmãos não fizeram nada, né? Eles estavam vivendo corretamente e tal, mas eles estavam permitindo pessoas que não viviam corretamente e tal, e só por isso, isso é uma coisa meio passiva, não é uma coisa ativa, ruim da igreja de Pérgamo. Ela estava suportando aquilo e Jesus se irou tanto. Foi. Para vocês verem a importância disso aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Agora vem a pergunta, por que a igreja agia desse jeito? Por quê? Nós não temos a resposta. A Bíblia não diz. Sei lá, agradava a carne. Opa, isso eu gosto de dizer que a vida que eu tenho aqui, com as mulheres e tal, isso aí não interfere muito na minha relação com Deus, isso é interessante. Quer dizer que eu posso provar de uma coisa aqui e espiritualmente não ser prejudicado ali? Pode, não tem problema nenhum. Isso é interessante. Então, isso para a carne, gente, é uma tentação tremenda. Então, pode ser fraqueza de alguns. Pode ser que outros não achassem isso importante. Não, o que interessa é nós estudarmos as Escrituras e nós pregarmos a palavra de Deus, cada um cuida da sua vida, o pastor ali prega o que é correto, e pronto, não vou julgar a vida de ninguém, não. Então, se o irmão lá está achando que não tem problema nenhum, uma imoralidadezinha aqui, acolá, isso é com ele lá, eu não vou, mas o outro lá vai, isso aí não tem muita importância, não. Então, mostrava nesse caso uma inversão de valores terrível, nessa hipótese de não dar muita importância ao fato. Outros, talvez, comodismo, muito comum numa igreja, comodismo, vai tocando, enfrentar o fulano, meu amigo, numa reunião de diretoria, enfrentar aquela peça, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. E ele é violento, ele é rico, e ele é isso, ele é aquilo, ele é inteligente, ele dobra a gente no meio. Não, deixa. Comodismo puro. E isso assola muitos pastores, muitos líderes de igrejas. E muito junto do comodismo entra covardia, que é pior do que o comodismo. Sabe que precisa enfrentar, sabe que é o mal, sabe que é ruim, sabe que precisa, mas não tem coragem moral ou coragem física, seja o que for, o tipo de coragem, mas não tem. E se acovarda e deixa a igreja do Senhor Jesus Cristo ser atacada de uma maneira sutil, nas bases, que é o assunto aqui. Alguns podiam achar, não é coerente com o amor cristão nós pegarmos o irmão ali e botar para fora o irmão, apertar o irmão só porque ele tem 2 mulheres em vez de 1 e acha que não tem problema nenhum, mas é um homem fiel a Cristo, mas ele diz que não é muito bom mesmo, não, melhor seria ser uma mulher mesmo, mas ele explicou as condições dele, a fraqueza da fé dele, a mulher, outra mulher, tem isso, tem aquilo, então ele explicou, é razoável, é uma pessoa boa, ele ajuda aqui, ele dá o dízimo entre nós, uma pessoa decente e tal. Então, a gente chegar e colocar uma pessoa dessa para fora, cadê o amor cristão? É uma pessoa tão boa, tão agradável, nos ajuda tanto nas nossas reformas.
Aí o outro diz assim, não é nem problema mesmo de amor, não. Eu acho que o problema é intolerância, é coisa feia, né? O crente tem que ser tolerante, tem que ser largo, longanimidade, não é isso. Não é permanecer embaixo de um peso, paciência. Então a gente prega aqui o dia todinho sobre paciência. Aí na hora de ter paciência com o irmão, só porque o irmão diz umas coisas meio assim, e vive de uma maneira diferente, só por isso, né? Vocês já entenderam, eu estou querendo dizer que motivos há muitos para a igreja justificar, mas Senhor Jesus, nós estamos suportando aí vem isso que eu estou aqui imaginando, o que poderia ser motivo ou motivos. O fato é que nenhum deles, ou a soma, 2, 3, 4, nenhum deles servia nada, absolutamente nada, para o Senhor Jesus Cristo. Nada, zero. Só me interessa uma coisa, eu não quero saber por quê vocês não estão fazendo nada. Eu só quero saber de uma coisa. Vocês não estão fazendo nada. Mas é porque, cala a boca. Cala a boca. Não me interessa. Vocês não podem suportar isso no meio de vocês. Eu não quero saber o motivo pelo qual vocês estão suportando. É óbvio. Então é muito interessante quando o Senhor Jesus Cristo se pronuncia contra uma coisa, a firmeza dele, eu gosto da palavra mesmo, a radicalidade dele é radical, é firme demais, é uma rocha. Muito diferente do que muitos imaginam como é o Senhor Jesus Cristo, e como muitos líderes de igreja, pastores até, pensam que estão adotando um princípio cristão na liderança da igreja, porque Jesus era um homem muito bom, Jesus morreu pelos nossos pecados, a Bíblia ensina isso, a Bíblia ensina amor, ensina aquilo, e se distrai com essas coisas, e se deixa levar para assuntos em que a Bíblia deixa cristalinamente claro. Não suporte isto. Vocês vão ser destruídos, se assim continuarem. Jesus quer a igreja dele pura. Efésios capítulo 5, versículos 25 em diante, eu não vou nem ler. Mas que ele quer a igreja dele pura para ele próprio, sem ruga, sem mácula, linda, sem defeito. Pura, para apresentar a ele próprio. É assim que ele quer a igreja dele. Que ninguém ouse contaminar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para ele é muito melhor um crente morto, mas fiel, do que um crente vivo, mas desviado com doutrinas erradas, vida impura e mau testemunho. É melhor ser um crente morto, como Antipas, meu fiel, minha testemunha. Recomendação: arrepende-te. Eu disse que das 7 cartas, 5 Jesus teve críticas, as 5 delas. E ele, quando criticava, ele fazia uma recomendação. Como resolver o problema. Muito bem. Em todas, irmão, não se esqueçam disso não. Em todas, repito, todas as 5 cartas em que ele reclamou de alguma coisa, e a recomendação foi um só verbo: arrepender-se. Ponto. Impressionante isto. Agora, na Bíblia, arrepender não é só a consciência que tinha algo errado, mas tomar um rumo novo. Isso faz parte do legítimo arrependimento do qual a Bíblia fala. A prova de um arrependimento era que, além da conscientização do erro, uma decisão férrea, firme, de mudar o rumo daquele erro. Sem isso, estava descaracterizada a ideia de arrependimento. Também não esqueçam isto. Então, é muito fácil encher a boca de arrependi, me arrependi, e está fazendo igualzinho. Mentira, arrependeu-se coisa nenhuma.
O arrependimento bíblico traz mudança. Tudo bem, a gente pode mudar, depois cai, volta, levanta, arrepende de novo, vai. É uma luta, eu sei que é. E pode envolver uma luta muito grande, de várias quedas e várias recuperações das quedas. Isso inclui, tudo bem. Mas que é imprescindível mostrar uma decisão de um novo rumo e uma tentativa séria de um novo rumo, do contrário, não é arrependimento no sentido bíblico. Então, Jesus aqui estava querendo o arrependimento deles. Arrependimento de quê? Não, dos que estavam ensinando as coisas de Balaão se arrependerem. Não. Não, o arrependimento era para os nicolaítas, seja lá porque eles estavam ensinando de errado e fazendo errado, que eles se arrependessem e mudassem de rumo. Não. O assunto aqui não era os balaonitas e nem os nicolaítas, não. Eram os crentes fiéis. O arrependimento de Jesus, que Jesus queria deles aqui, é para que eles se livrassem dos hereges e tomassem uma atitude contra esses. Eles tinham que expulsá-los do meio. Ameaça, se não, venham a ti sem demora. Vocês tomam uma providência. Se não tomarem, eu vou agir. Eu vou intervir pessoalmente, drasticamente. E é rápido. Há situações na igreja em que demorar a agir é um erro grave. Eu sei que tem situações do contrário, que agir rápido demais, quando precisaria de amadurecimento, uma situação também faz parte. Mas Deus orienta nessa sabedoria. Mas há situações em que demorar demais é erro grave. Se vocês não se arrependerem, não agirem de outro modo, eu venho para o meio de vocês, e contra eles vou pelejar com o que, Senhor? Com a espada da minha boca. Não, essa não. Essa não, Senhor. Não tem nada mais mortífero no mundo. Não tem nada mais aterrorizante. Você junta o poder do americano, do russo, de tudo que tem poder nesse mundo, junta tudinho, e não chega nem perto do poder que tem esta arma que tu falou aí. Tu vem com essa arma para nós. Vou. É forte. Não há nada no mundo mais terrível e mais mortífero do que esta arma que ele falou aqui. Detalhe, ele não falou em usar arma contra a igreja. Ele falou a usar arma contra os falsos crentes, que a igreja se recusava a expulsá-los. Claro que a igreja seria, de alguma maneira, afetada por essa interferência tão violenta que Jesus faria lá. E o que seria isso? Doença, peste, acidentes casuais, entre aspas, mortes, assassinatos. Algo muito, muito grave, violento. Eu vou eliminar do meio de vocês essas pessoas de uma maneira que vocês nem imaginam como. Isso é forte, gente. Eu não estou criando todo esse drama. Está aqui no texto. E a igreja, de alguma maneira, repito, havia alguma perturbação muito grande na igreja. Então, e Jesus diz que só vai intervir tragicamente se a igreja não tomasse uma providência. Graças a Deus que a igreja não tem aqui no seu meio, pelo menos até onde eu saiba, alguém ensinando ensinos errados, incentivando imoralidade, paganismo, não temos. Mas a igreja precisa estar sempre alerta, porque nunca se sabe quando vai começar um ou dois. E Satanás muda muito as formas. Então a igreja tem que estar atentíssima para manter a sua pureza de comportamento pessoal, pureza de ensino, pureza de doutrina, pureza de moral, pureza física, todos os tipos de pureza. Extremamente atenta para algum elemento que possa vir
contaminar a igreja. Tem que ser tratada aquela situação e tem que ser devidamente enfrentado, orientado e tentado uma solução. Senão, a igreja tem que se livrar. É o que Cristo, se é que a igreja quer agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estar atentos sempre, sempre e sempre. Eu quero encerrar, e eu estou ficando um pouquinho preocupado, porque toda vez, quando eu chego nessa parte aqui, ao vencedor, o Espírito diz, aí eu olho para o relógio, está em 55 minutos, e eu só quero o máximo de 60. Aí eu corro, aí eu estou começando a pensar, nas 7 cartas, quase não vou tratar de um assunto espetacular, que é o que o Espírito Santo diz ao vencedor, que é a parte boa. Até agora, teve também a parte do elogio e tal, a fidelidade, mas muita desgraça de ensino errado, moralidade na igreja, paganismo, tudo, Jesus interferindo, desgraça no sentido de que precisa providência e tal, não é agradável. Mas aqui vem coisa agradável, e a gente tem que correr, infelizmente. Ao vencedor, o Espírito Santo, vencedor significa o crente, aquele que mostra pela vida que é um crente. Já expliquei isso. Prometeu dar 2 coisas. Primeiro, o maná escondido. O maná era aquele alimento diário que os judeus recebiam, os israelitas recebiam no deserto ao longo dos 40 anos, enquanto eles estavam ali fazendo cera, não era bem, mas eles estavam ganhando tempo, estava de castigo. 40 anos de castigo no deserto, rodando, às vezes parava, ia, parava de novo, ia, parava, rodava. 40 anos rodando ali. Não pensa que eles ficaram 40 anos viajando para o mesmo rumo, não, porque com 40 anos, acho que eles arrudariam a terra. Nunca fiz essa conta, mas talvez desse, mesmo naquela época. Mas então, 40 anos, por uma distância pequena. Então, eles rodaram muito ali. Seja como for, eles ficaram 40 anos comendo dos pés de um pãozinho que descia do céu, miraculoso. Jesus chamou a si próprio de o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus se comparou ao próprio maná, e, obviamente, sendo superior ao maná. Infelizmente, não vou poder desenvolver isso um pouco, mas em João 6, eu queria ler João 6, quando ele se chamou o pão vivo que desceu do céu para dar a vida eterna, ensinou a necessidade do crente se alimentar espiritualmente dele. Ele é o nosso alimento do dia a dia, e sem uma comunhão íntima com ele, nós estaremos desnutridos, fracos, sujeitos a toda sorte de doenças espirituais. Então, o maná é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo diz, eu vou dar o próprio Jesus Cristo a vocês. Escondido por quê? Não sabemos bem. Alguns se referem a um pote de maná que Deus mandou Moisés colocar dentro da Arca da Aliança. Mais ou menos uns 2 litros de maná era para ficar ali dentro, escondido porque era dentro da arca, ninguém via. Então, alguns falam que pode se referir àquele pote de maná ali e tal. Mas, em termos de aplicação espiritual, muito provavelmente, tem aquela noção de que as coisas espirituais são invisíveis aos olhos humanos. João 3:8 diz que o Espírito Santo é como o vento, ele sopra, ninguém sabe para onde vem, de onde vai. São coisas invisíveis a nós. A santificação é algo invisível também a nós. Então, pode ter a ideia aqui de que o Espírito Santo promete um alimento eterno, mas de uma maneira muito pessoal, muito íntima, quase que escondido dentro de cada um. Essa é mais ou menos a ideia que se pode tirar de um maná escondido. Obviamente, Jesus deixava essas figuras no ar e não explicava. Senhor, peraí, antes de parar aí, só um PS na carta aí. O maná escondido, o que é isso? Sim, o maná és tu, isso aí é fácil. Essa é fácil. Mas o escondido, diz não. Outra coisa, uma pedrinha branca. Pedrinha branca, piorou, senhor. Pedrinha branca. O que significa essa pedrinha branca? Digo não. Agora, na época, há todo tipo de sugestões para o uso de pedrinhas brancas. Diz que alguém, quando era condenado e era julgado,
Aí, se ele era condenado, é uma pedra preta. Se ele era absolvido, é uma pedra branca. Então, pode ser a ideia de que o crente foi justificado pela fé. Já está julgado e absolvido. Aí outros, não, é o esporte. Os campeões ganhavam pedras brancas. Outros, não, na sociedade havia um reconhecimento nas festas locais e tal. Pessoas recebiam pedras brancas das pessoas distintas da cidade. E aí vai. Não sabemos a que Jesus queria se referir quando falou que daria uma pedra branca. Por quê? É ligado com a salvação, é ligado com a pureza, é de branca também. Ele deixou no ar. Então, como eu estou fazendo muito no livro de Apocalipse, fique à vontade para escolher a sua preferência, se você tem. Eu não vou brigar com você. E, por favor, não brigue comigo, se eu tiver as minhas. Com nome novo. Que nome novo? Nos tempos bíblicos, o nome era muito associado com a personalidade da pessoa. Tinha gente que mudava de nome, como vocês sabem, no meio da existência. Abrão virou Abraão. E vários outros exemplos, que eu não vou desenvolver aqui. Mas muito ligado com a característica pessoal. Às vezes, é uma característica nova, adquirida pela pessoa. Então, talvez, o novo nome é relacionado com a nossa nova criatura, um novo nome, tem todo o sentido. Pode ser o nosso novo relacionamento com Cristo. Antes a gente nem tinha, era cortado de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, somos crentes em Jesus Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Será isso? Deve ser. E um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ainda tem mais, alguns dizem, não, esse nome novo não é o nome da pessoa, não é o nome de Cristo. Espera aí, mas não é o nome de Cristo, como é que é o nome novo? Então, Cristo vai ter um nome para cada crente? Cada crente vai conhecer Cristo por um nome diferente, o mesmo Cristo? Aí o outro diz assim, não tem nada a ver com o nome de Cristo, não é o nome de Cristo, é o nome da pessoa. A pessoa que recebeu está ganhando um nome novo para aquela pessoa. Para mim isso faz mais sentido, para mim. Mas fique à vontade. Um nome novo que ninguém conhece, não aquele que o recebe. Claro, e Deus sabe. Então, dá a ideia de algo como características que ninguém conhece, que até hoje você tem, eu tenho, e ninguém conhece. Eu sei as minhas características pessoais, pontos muito falhos, pontos que me dão trabalho, pontos que eu não tenho tanta dificuldade assim em obedecer, os momentos ruins, os momentos melhores, eu sei. Você sabe o seu, você sabe sua relação com Deus, nem o seu marido sabe, nem a sua esposa sabe, seus filhos sabem. Isso é uma coisa só entre você e Deus. Então, pode ser que tenha a ver com isto, a ideia dessa pedrinha branca com um nome novo, uma ideia de algo muito pessoal, e ainda do maná, que é uma coisa dentro, escondido, que se come. Pode ter esta ideia, e dizendo para a igreja, aguentem as perseguições, como vocês já aguentaram no tempo de Antipas, parabéns. Se livrem desses hereges imorais do meio de vocês, se livrem. E esperem o tempo de vocês irem para o meu lado, vocês ganharem um nome novo, uma pedrinha com esse nome só você conhece, e me terem de uma maneira muito mais forte e íntima do que vocês têm hoje. Aguentem. Então, geralmente essas mensagens no final das cartas eram mensagens de esperança, uma mensagem de desafio no sentido de ânimos, e aguentem, calma, vem coisa muito, muito boa por aí. Tão boa que ele não explica e nos deixa aí pensando o que será. Eu acho que essas coisas que Jesus prometeu, maravilhosas e não explicou bem, devem servir para nós como um sal, assim, como uma atração extra para as coisas lá de cima. Nós temos tanto pavor de perder a vida aqui, de pegar uma doença aqui, de acabar a vida aqui, e de morrer, e tal, que essas coisas devem compensar em muito. Oh, rapaz, vai ser bom demais lá em cima. Vai ser bom demais. Eu vou ganhar um maná escondido. Tu vai ganhar, mas tu vou. E o que é isso? Sei lá.
mas deve ser muito bom, deve estar associado com minha comunhão com Cristo. Vai ser um espetáculo. E a pedrinha branca, não falo nem da pedra branca. Que pedra branca? Não sei, mas vai ser um negócio de louco essa pedra branca. E o meu nome novo, que só eu conheço, eu e ele que me deu. Aí eu vou ver o quanto ele me conhece, o quanto ele se importava comigo, nem notava tanto. Eu vou descobrir coisas espetaculares, porque ele disse que vai ser assim, embora não tenha dado os detalhes. E o fato de não ter dado os detalhes não diminui que essas coisas estão na nossa frente prometidas, embora não explicadas, mas estão prometidas e serão absolutamente maravilhosas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a esperar esse dia, e enquanto isso, sermos fiéis em todos os aspectos, incluindo não suportando o mal dentro da nossa igreja. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.